Você já sentiu que o seu corpo reagiu a uma situação, mesmo você sabendo racionalmente que estava tudo bem? Às vezes a mente diz que superou, que aquilo já passou, que tudo já ficou no passado, mas o nosso corpo responde de outra maneira. A nossa respiração de repente fica curta, o peito aperta, o estômago trava e uma tensão aparece sem explicação nenhuma. E é aí que surge uma pergunta extremamente importante. Se a mente acredita que já deixou algo para trás, por que é que o meu corpo continua reagindo como se aquilo ainda estivesse vivo dentro de mim? Hoje eu quero te mostrar por que isso acontece e principalmente por que certas emoções não ficam apenas na nossa lembrança, mas elas continuam aparecendo no nosso corpo através da respiração, da postura, do tônus muscular e na forma com que o nosso organismo responde ao mundo. Porque existe uma diferença profunda entre a forma com que a mente registra uma experiência e a forma com que o corpo registra a mesma experiência. E entender isso muda completamente a maneira como você enxerga a ansiedade, a tensão e as reações que às vezes parecem exageradas demais para certas situações. Mas se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Isso aqui existe para refletirmos sobre uma relação entre corpo, mente e organização interna. Aqui a gente fala sobre como comportamento, emoção e percepção não nascem só do pensamento, mas também do estado fisiológico do nosso organismo. E nesse vídeo de hoje, a conversa vai para um ponto central. Como o corpo pode continuar carregando marcas de experiências que a mente já tentou organizar, explicar e muitas vezes até esquecer. E presta atenção até o final do vídeo, porque tem um detalhe muito importante em toda essa história. O corpo não guarda o passado como uma narrativa, ele guarda o passado como uma sensação. Durante muito tempo, muita gente aprendeu a pensar a emoção como se fosse uma coisa puramente mental e como se sentir fosse basicamente pensar alguma coisa e lembrar de alguma história. Mas isso não descreve a experiência humana de verdade. Porque quando algo nos afeta de verdade, profundamente, o corpo participa dessa afetação na mesma hora. A respiração muda, a musculatura reage, a postura altera, o coração acelera e o nosso estômago fica com uma sensação. A mandíbula muitas vezes contrai. Ou seja, a emoção não acontece só aqui, a emoção acontece no nosso organismo como um todo. E isso muda tudo, porque se a emoção envolve o corpo inteiro, então faz sentido imaginar que certas experiências deixem marcas que não aparecem só como lembrança, mas também como um padrão físico. Então, talvez o problema não seja que você não superou um problema. Talvez seja acreditar que superar é apenas um processo mental. Quando uma experiência tem um impacto emocional, ela não passa apenas pelo campo das ideias. Ela atravessa todo o nosso sistema nervoso. E com o tempo, isso pode aparecer de maneiras muito concretas. Algumas pessoas vão perceber que há uma tensão constante nos ombros, na mandíbula. Outras sentem uma pressão no peito em situações específicas, dor no estômago. Outras vivem a respiração curta e outras nem percebem. Tem gente que anda com o abdômen contraído, como se estivesse permanentemente se preparando para alguma coisa pesada. E o mais interessante é que muitas dessas respostas já viraram padrão, mas você nem nota mais e acha que esse é o seu jeito. E muitas vezes não se trata de ser a personalidade, se trata de uma adaptação. O corpo aprende formas de proteção. E quando uma forma de proteção funciona em algum momento da vida, o seu organismo começa a repetir exatamente por esse motivo. Em algum momento isso funcionou, mesmo que o contexto tenha mudado. E é justamente por isso que algumas tensões permanecem. Não porque o corpo leu uma situação errada, mas porque ele aprendeu que nessas situações, com essas emoções, esse é o jeito de funcionar. O sistema nervoso humano,
Ele não aprende apenas pelo raciocínio. Aliás, ele aprende muito mais pela sensação, pela repetição e pela associação. Quando uma experiência é intensa, o organismo não registra só o fato em si, ele registra também como você estava respirando, como a sua musculatura reagiu, como você se sentia naquele momento, qual era o nível de alerta, qual a postura do seu corpo, que sensação interna apareceu naquele momento. Então, o registro não é apenas isso aconteceu comigo, o registro é também foi assim que eu organizei o meu corpo para poder sobreviver àquilo. E depois, diante de situações parecidas, o organismo repete a mesma estratégia, mesmo sem que você pense nisso conscientemente. É por isso que às vezes a reação vem antes da explicação. O corpo responde primeiro, a mente tenta entender depois. E aqui entra uma diferença central. A mente reorganiza a narrativa com muito mais rapidez do que o corpo reorganiza a sensação. A mente pode dizer, já passou, eu entendi o que aconteceu, hoje eu sou outra pessoa. Só que o corpo não entende esse discurso. O corpo funciona pelo estado. E o estado fisiológico não muda porque você chegou a uma conclusão racional. Percebe como isso faz todo sentido aqui? Então, o corpo continua reagindo mesmo quando não faz sentido. E esse é o ponto em que muita gente se julga de forma errada. Você pensa, poxa, não era para eu estar sentindo isso. Não faz o menor sentido eu reagir assim agora. Eu estou exagerando, já passou tanto tempo. Mas talvez não seja exagero. E aí entra outro ponto. Talvez seja o seu sistema nervoso que ainda associa certas situações ao estado de alerta, defesa e contração. Talvez a situação presente não seja o problema em si. Talvez ela apenas toque um padrão antigo que ainda não foi reorganizado para além da mente. E isso ajuda a entender por que algumas reações parecem tão desproporcionais ao momento atual. Às vezes, o que está acontecendo agora é pequeno, mas o corpo não está respondendo só ao agora. Ele está respondendo também a aprendizados anteriores sobre ameaça, proteção, tensão e a sua sobrevivência. No fundo é isso. O corpo não está preso ao passado de um jeito místico. Ele está operando com padrões que foram úteis em algum momento e que ainda continuam ativos como parte de defesa do seu corpo. E é exatamente por isso que as práticas corporais às vezes despertam emoções inesperadas. Durante uma prática de yoga, por exemplo, algumas pessoas sentem vontade de chorar, não conseguem entender por que estão chorando. Outras sentem alívio profundo, desenvolvem uma memória antiga surgindo. Outras notam uma exaustão estranha depois de relaxar áreas que estavam cronicamente tensas. Muitas pessoas olham para isso e tentam explicar de forma mística, mas existe uma leitura muito concreta e honesta para esse tipo de coisa. Quando o corpo encontra condições para reduzir certos padrões de contração, as sensações que estavam sendo sustentadas podem começar a emergir. E isso não significa que o seu corpo guardou uma cena, como se fosse um arquivo de vídeo. Ele significa que ele sustentou modos de organização e quando esses modos começam a ceder, a experiência interna muda. Às vezes vem o alívio, às vezes o desconforto e às vezes emoções, raiva, tristeza. Porque relaxar não é só soltar o músculo. Relaxar pode ser permitir que o organismo pare de gastar energia, mantendo uma defesa desnecessária e antiga. Quando essa defesa diminui, alguma coisa aparece. E com certeza, uma das formas mais úteis de entender isso é pensar que o corpo possui uma memória própria, não uma memória narrativa como a memória da mente, mas uma memória sensorial. Essa memória aparece no jeito que a pessoa respira, na maneira com que ela anda, na facilidade ou na dificuldade que essa pessoa tem de relaxar, na prontidão constante, na rigidez, na agitação e no ritmo interno. Ela influencia a maneira com que você percebe o mundo, influencia como você interpreta o que é seguro e o que é ameaçador. Influencia até a forma com que você se relaciona com o seu próprio corpo.
E muitas vezes tudo isso acontece de maneira absolutamente silenciosa. Não há um pensamento claro, não há uma imagem mental, não há uma lembrança objetiva, só há sensação. E por isso tanta gente tenta resolver experiências profundas apenas no campo da explicação. Entender é importante, super importante. Mas em alguns casos, entender não é o mesmo que reorganizar, não é suficiente. Você pode compreender uma história e ainda assim carregar no seu corpo os efeitos dessa história. Quando você passa a olhar para a experiência humana dessa forma, acontece uma mudança importante. Ao invés de interpretar certas reações suas como fraqueza, exagero, falta de controle, você passa a enxergar essas respostas como parte de um processo de aprendizagem do sistema nervoso. Isso não significa romantizar o sofrimento e nem transformar tudo em trauma. Significa apenas reconhecer que o organismo aprende. E se ele aprende, ele também pode reorganizar. Só que a reorganização não acontece através da análise mental. Ele precisa passar pela percepção corporal, segurança fisiológica, respiração, movimento, repetição, novas experiências internas. Ou seja, não basta perguntar o que eu penso sobre isso. Também é preciso observar como meu corpo responde quando isso acontece comigo. Essa pergunta abre um nível muito mais profundo de consciência. Então, quando a gente olha para a experiência humana de forma mais ampla, fica muito mais fácil entender por que a mente e o corpo nem sempre parecem estar no mesmo tempo. A mente organiza as histórias, interpreta fatos, cria sentido, encontra explicações, o corpo registra a sensação, aprende por ritmo, contração, postura, respiração, estado interno. E essas duas formas de memória coexistem. Às vezes caminham juntas, outras vezes seguem ritmos diferentes. E é justamente nesse desencontro que muitas experiências emocionais ganham profundidade. Porque a mente pode dizer: isso acabou. Mas o corpo pode continuar respondendo como se ele ainda estivesse tentando terminar alguma coisa. E é justamente aí que certas tensões persistem. E então algumas reações parecem não combinar com o momento presente. Justamente porque o organismo ainda está aprendendo uma nova forma de responder. A nossa mente, ela pode tentar deixar certas experiências no passado. O corpo, muitas vezes, continua contando essas histórias em outra linguagem, na respiração, na postura, na tensão, no ritmo. E escutar esses sinais não significa nem de longe viver no passado. Significa reconhecer que o organismo ainda pode estar reorganizando algo que foi vivido. A mente lembra em forma de história, o corpo lembra em forma de sensação, e quando essa escuta acontece com mais atenção, o presente começa a ganhar espaço, porque o corpo, aos poucos, aprende que não precisa mais responder hoje, do mesmo jeito que sempre precisou responder no passado. E nós seguimos batendo esse papo nos próximos vídeos. Satnam, vamos juntos!